Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos ao terceiro vídeo desta série falando acerca da influência do zoroastrismo sobre o judaísmo do Segundo Templo. Como eu disse, este é o terceiro vídeo da série. O primeiro e o segundo vídeo estarão aqui na descrição do vídeo. Caso você ainda não tenha assistido, retorne lá, assista na sequência para que você possa compreender o desenvolvimento do raciocínio. Estamos lendo uma ótima tese de doutorado com informações e diversas referências bibliográficas. E também você encontrará aqui na descrição o link desta tese para você baixá-la diretamente, assim também como o nome do seu autor, o nome do autor da tese. Vamos retomar a leitura do exato ponto, do exato trecho aonde nós paramos. Assim, a influência helênica representa, no fundo, um grande intercâmbio envolvendo as crenças de muitas religiões orientais antigas. Ou seja, sob essa superfície helênica, as religiões antigas da Babilônia e da Pérsia continuavam exercendo forte influência. No processo de conquista levado a efeito por Alexandre, muitas crenças e costumes foram sendo incorporados. Por outro lado, a mera mistura de populações não produziu por si só o sincretismo religioso. As verdadeiras causas foram espirituais e psicológicas, enraizadas, por um lado, na posição dominante dos gregos e, por outro, no fascínio natural da mente grega por tudo o que fosse desconhecido e exótico. E eu digo para vocês, nas leituras que já fiz, aqui no canal, meus estudos particulares também, que essa questão psicológica e, vamos dizer assim, espiritual, não do ponto de vista mais místico, está muito enraizado ao que eu já falei para vocês aqui diversas vezes. E eu vi poucos acadêmicos falando sobre isso, pouquíssimos. Eu só vi Mauro Biglino e alguns outros, que eu não vou lembrar aqui o nome agora, porque são nomes de americanos, que pegaram o ponto que a gente até vê nas nossas escolas, privadas que a gente estuda, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles sempre fizeram intercâmbio. É uma coisa que, como não é muito da pinça da atenção de alguns acadêmicos, então acabam não percebendo isso. E eu já falei, a Leter aborda isso em uma de suas publicações. Os sacerdotes faziam intercâmbios. Não era simplesmente, vamos aqui, assimila. Não, eles sabiam. Yahvé do Chara, que é fulano em outro, que é outro, que é em outro lugar isso, que é em outro lugar aquilo. Eles já sabiam todas as comparações de panteões, como nós lemos até no vídeo anterior, no final. Heródoto começa a pegar essa sacada. Olha, os deuses gregos são egípcios e sofrem influência egípcia e coisa e tal. Heródoto começa a pegar essa sacada. Heródoto, o chamado pai da história.
E, na verdade, sacerdotes judeus, né, hebreus, melhor dizendo, babilônicos, egípcios, persas, gregos, sempre fizeram intercâmbio de crenças. As rotas comerciais, né, o comércio, sempre também foi um grande interlocutor, ou melhor dizendo, uma grande ferramenta de interlocução religiosa, né? E a questão arquetípica, né? Aí falando de psicologia, a percepção arquetípica está na mente humana. Então, a mente humana faz a associação também, quase que de uma forma natural e espontânea. Então, vocês também, se tiverem a oportunidade de ler obras de Aleter e outros autores, né, Jung, que trabalha a questão dos arquétipos, ir em Platão e ler sobre isso, vocês vão ter uma profundidade dessa questão muito melhor do que você vê aí espalhado em alguns lugares, até digo no YouTube, né, em alguns canais. Porque nada melhor do que você ler um bom livro. Então, vale muito a pena vocês pegarem essa sacada também. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa leitura. As condições existenciais favoreceram o encontro das tradições, inclusive religiosas, e seus inúmeros e diferentes desdobramentos. Os ensinos de Zoroastro, nessa época, contêm a adaptação de doutrinas babilônicas. Assim sendo, certamente, muitos judeus estavam em contato com o pensamento e a cultura persa-babilônica presente na Palestina, além do contato com a cultura helênica em si mesma. E eu vou dar um acréscimo aqui, a cultura religiosa hindu da Índia, tá? Porque muito do que você tem no zoroastrismo é a real ponte entre Oriente e Ocidente. Você vê claro, porque os gatas já foi identificado pela professora Boyce e outros especialistas, vocês já viram aqui no meu canal, a influência dos Vedas nos gatas. É muito claro, é muito óbvio para os estudiosos do zoroastrismo, os acadêmicos do zoroastrismo. Eu até fiz um vídeo também de uma acadêmica, citando uma acadêmica francesa. Está me fugindo o nome dela agora, mas ela é citada em um vídeo meu. Eu cito uma acadêmica francesa e uma obra dela. Agora o nome dela está me fugindo na mente. E que ela cita também essa questão da influência da Índia, das religiões indianas, no zoroastrismo. Os nomes que são colocados de algumas práticas, o nome da bebida soma, como ela é feita. Então tem muita coisa que vocês têm que se aprofundar. Né? A questão do Pahlavi, o sânscrito e por aí vai, alguns termos. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Outra forma de encontro, se deu pelo fato de que desde o cativeiro na Babilônia, os judeus já haviam vivido ao lado dos persas na Mesopotâmia. Assim, então vamos ler aqui a referência. De vez em quando, aqueles judeus babilônicos voltavam à Palestina trazendo com eles os aspectos do pensamento persa que mais lhes simpatizavam, principalmente os que não eram incompatíveis necessariamente com sua religião hebraica. Sem dúvida, muitos eram atraídos para a Palestina no tempo dos Macabeus e seus sucessores, quando um forte Estado judeu estava em processo de formação. Então está aqui a referência acadêmica do livro, da bibliografia, melhor dizendo, 275, do livro de Russell D.S., né? Citação do seu livro, página 18. Inclusive, tem uma obra de um professor judeu chamada Os Folclores Judaicos. Esse livro é muito bom, e ele fala desta influência
persa, né, sobre os judeus já na Babilônia. E, inclusive, isso está no meu vídeo sobre a festa do Purim. Quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo assistir. A festa do Purim, ali eu mostro o livro, a obra acadêmica, o que o professor fala, as fontes que ele usa, da onde surge, né, a questão do festival de Ano Novo da Babilônia e por aí vai. Então é muito interessante também vocês assistirem o meu vídeo sobre a festa do Purim. Vamos continuar aqui a leitura. O movimento apocalíptico se torna o único fator relevante no cenário religioso de Israel nesse período. Dessa forma, a influência da cultura persa babilônica se fará sentir nos escritos apocalípticos judaicos desse período. Um dos usos mais comum do apocalipticismo nesse período se deu na concepção de história, segundo North. O apocalipticismo adotou inicialmente toda espécie de material sobre eras e reinos mundiais a cursar na sua época. Talvez também todo tipo de material de simbolismos referente a fenômenos e poderes históricos. Entretanto, esvaziou esse material, privando-o de seu conteúdo original e de seu peso próprio, ao utilizá-lo apenas para ilustrar o colorido e a inconstância da história do mundo. E aqui vai vir essa citação, vai de muito em contra o que eu falei sobre o livro A Imaginação Apocalíptica, de John Collins. Leu esse livro também. Segundo Collins, do livro ao qual eu falei agora, acabei de citar o nome, tanto os apocalipses históricos quanto os transcendentais possuem paralelos com escritos persas. No caso das visões de sonho simbólico, elas podem ser vistas como uma adaptação dos sonhos simbólicos que são atestados por todo o Oriente Próximo. E é um fato. Escuta o que eu estou te dizendo. O zoroastrismo influenciou a cultura judaica. O masdaísmo, que depois torna-se zoroastrismo, né? Existiam algumas formas de zoroastrismo, mas aquele central, principal, ele vem emergindo, ele sai dos folclores iranianos, né? Aquela amálgama de deuses, e aí torna-se um único deus. Beleza. Só que estes folclores iranianos são influenciados, assim como posteriormente a própria religião de Zoroastro, pelas questões culturais, folclóricas e religiosas orientais, principalmente ali da Índia. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o fino do fino do fino dessa questão. Se vocês quiserem, eu estou dando a chave praticamente, estou dizendo sem dizer. Se vocês quiserem se aprofundar nestas questões, eu estou dando o caminho para vocês. Como assinalado acima no Brahman Yats, Zaratustra tem uma visão simbólica de uma árvore com 4 ramos, os quais são interpretados como períodos futuros da história humana. Você também tem que assistir o meu vídeo falando sobre a árvore cósmica. Eu já fiz 3 vídeos, vou para o 4º vídeo, onde eu trabalho lendo um artigo e também comentando só esse tema da árvore cósmica. Você tem que estar lá para também pegar os meus comentários, para você pegar as chaves que eu estou dando, os caminhos que eu estou dando ali para a interpretação desse poderoso símbolo da árvore cósmica, na consciência humana, da percepção arquetípica e que vai perpassar a questão espiritual também. Então, vá lá, eu vou deixar na descrição também o link dos vídeos da árvore, a playlist da árvore cósmica. Você precisa assistir estes vídeos e ouvir os meus comentários, porque quando eu faço igual aqui, eu li muito sobre o zoroastrismo. Eu li o Avesta, não todo, porque é uma obra monumental, mas as partes principais eu li. Eu tenho um livro da professora Boyce,
li sobre a questão da arqueologia, né, persa, dos reis aquemênidas. Então, por isso que eu estou conseguindo comentar bem, lendo esse artigo, comentando no assunto, falando do assunto em si, e não de alguém que disse sobre, mas falando diretamente sobre, conseguindo trazer para vocês a síntese, falando para vocês diretamente a questão. E na árvore cósmica eu faço a mesma coisa, porque eu já li alguns mitos, né, mesopotâmios, da árvore da vida, da árvore cósmica, suas correlações, e aí eu estou ali comentando esse artigo. Vale muito a pena, tá uma obra excelente, a leitura mais os meus comentários. Então vai lá. Dessa forma, a influência da interpretação de sonhos do Oriente Próximo e a possibilidade de fontes persas na literatura apocalíptica judaica devem ser admitidas, o que não deixa de revelar, em qualquer caso, a considerável criatividade dos escritos apocalípticos judaicos, né? Porque, claro, os escribas que produziram, eles fizeram uma boa síntese, captaram, né, a percepção imaginária e arquetípica da época em que eles viveram, a percepção signatária que eles viveram e produziram uma boa obra apocalíptica. Agora, é claro que o primeiro nível de interpretação, como eu disse, é o literal, sempre digo isso, e o método de interpretação é o método histórico crítico. Só que o método histórico crítico, ele está para você pegar aquilo que é literal. Aí você já tem os outros 3 níveis de interpretação, que vai passar pelo sentido, por outros sentidos, melhor dizendo, até você chegar ao sentido simbólico, do qual, volto a dizer, você tem glossário teosófico, você tem glossário hermético, mas você, por exemplo, não tem um glossário da Kabbalah em português. Eu acho que nem em outra língua tem ainda, vai se demorar a aparecer isso. E nós não temos um glossário ainda da linguagem simbólica como um todo, da linguagem dos símbolos, né? Nós temos bons livros sobre simbologia, René Guénon, Simbologia Sagrada, A Ciência da Simbologia Sagrada. Você tem também um livro de René Alelau, A Ciência dos Símbolos, mas ainda não é um glossário, não é a cereja do bolo que vai demorar a surgir. Agora, você tem sim escolas, né, restritas, né, escolas discretas, produções feitas por acadêmicos, produções específicas, falando da linguagem simbólica, e tem até pequenos glossários. Mas aí você tem que estar nessas escolas para você entender o que aqueles escribas lá atrás faziam quando produziam esse tipo de texto. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Vamos à parte 4. Não acabou. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.